Boa noite para todo mundo. Estamos gravando o nosso primeiro encontro da primeira semana de setembro. Vamos trocar uma ideia, continuar conversando sobre coisa julgada, para daí caminhar no nosso conteúdo. Na semana passada, na nossa última aula, nós terminamos falando sobre coisa julgada formal e coisa julgada material. Eu lembro que a gente conversou a respeito disso, né? E aí eu coloquei para vocês, olha, nós diferenciamos os atos que o juiz realiza, então o juiz ele sentencia, profere decisão interlocutória e despacha, comentamos sobre o que é cada um desses atos, qual é o conceito que nós podemos atribuir sobre cada um desses atos, e falamos que quando o juiz sentencia, a sentença ela é um ato que julga o processo, e ele faz esse julgamento do processo com fundamento ou no artigo 485 ou no artigo 487. Então, nós temos essa fundamentação como um elemento definidor ou daquilo que nós consideramos sentença. Mas o que é esse julgamento, tendo por uso, por base, o artigo 485 ou o artigo 487? O artigo 485, ele nos apresenta hipóteses em que o processo será julgado sem resolução de mérito, sem análise de mérito. E nós estudamos, você viu, que mérito é pedido. Então, se o processo ele é julgado sem análise de mérito, sem resolução de mérito, é porque não se fez a análise do pedido formulado pela parte. Não se considerou se aquilo que a parte falou, que o autor apresentou, está certo ou está errado, se ele tem razão, se ele não tem razão, ou até mesmo se ele tem direito. As hipóteses do 485 são alguns problemas que nós podemos observar ao longo do processo, como uma petição inicial deficitária, o abandono da causa. E aí nós falamos das hipóteses do 485, conversamos sobre elas. No 487, nós temos ali situações, hipóteses, em que o juiz julga o processo, mas ele enfrenta o pedido. Ele efetivamente faz aquilo que a gente chama de análise do mérito, ou análise meritória. Por quê? Porque ele se coloca num papel de analisador, de efetivamente compreender aquela situação, julgar aquele processo. Então, é uma situação muito importante nós sabermos diferenciar. Quando que eu tenho uma sentença que julga o processo com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Se eu não quiser ler a sentença, eu vou ao final dela, lá na parte dispositiva, e eu procuro qual foi o artigo que o juiz utilizou para fundamentar a decisão. Se ele julga a sentença procedente, utilizou o termo procedente, já indica que ele analisou o pedido. Mas ele coloca como fundamento 487 com resolução de mérito. Se ele coloca como fundamento 485 sem resolução de mérito. Tá? Isso é importante. A sentença, por si só, ela não produz coisa julgada. Estamos retomando esses conteúdos porque eles são muito importantes. Então, a sentença sozinha, ela não produz coisa julgada, certo? O que vai produzir coisa julgada? Algum acontecimento posterior à decisão. Então, se após a decisão a parte não recorrer, porque ela não quer recorrer, ou porque ela perdeu prazo para recurso, aí nós teremos a formação da coisa julgada. Então, esse prazo de recurso não utilizado, não exercido, ele vai gerar a coisa julgada. Aí sim. Mas não é a sentença que por si só vai produzir, ela precisa ser atrelada a alguma outra coisa, como o decurso de um tempo, o deixar de praticar algum ato, por exemplo. Ou ainda, se a parte recorre, chega um momento em que ela não vai recorrer mais. Quando não for mais possível ir para algum lugar, continuar questionando, nós teremos também a formação da coisa julgada. Então, quando a gente fala de coisa julgada, nós estamos falando da imutabilidade da decisão. E nós comentamos sobre isso. Nós falamos sobre isso semana passada. E comentei que essa imutabilidade, essa coisa julgada, ela produz uma imutabilidade decisória.
e que nós podemos enxergar essa imutabilidade decisória de duas maneiras. Nós podemos enxergar essa imutabilidade dentro do mesmo processo ou fora daquele processo. Quando a imutabilidade só diz respeito àquele processo, ou seja, a pessoa pode ingressar novamente com a mesma ação para discutir tudo aquilo de novo, aí nós temos coisa julgada formal. A coisa julgada formal é uma imutabilidade dentro do processo, porque a parte pode ingressar novamente com a mesma ação. Então, se o juiz julga extinto o processo porque o autor abandonou a causa, ele pode entrar de novo, porque o mérito não foi analisado. Agora, se eu tenho uma impossibilidade de propor novamente o processo, essa imutabilidade ela não é só dentro do processo, mas ela também se projeta para fora do processo. A parte não pode mais ingressar com aquela ação, aí nós estamos diante da coisa julgada material. A coisa julgada material, ela analisa o mérito, ou seja, analisa o pedido, e, consequentemente, a parte não pode ingressar novamente com a mesma ação. Nós vimos também que existe uma exceção para isso, que é o que a gente falou sobre relativização da coisa julgada material. Lembra disso? Que em demandas de relação continuativa, quando nós estamos diante de demandas de natureza continuativa, como alimentos, guarda, em que essa obrigação ela se repete periodicamente, mesmo o juiz tendo julgado o mérito, eu posso rediscutir. Então, não é sempre que a coisa julgada material ela vai impedir a repropositura da ação. A regra é que ela impede, mas nós temos situações em que é possível, mesmo o juiz tendo julgado o mérito, que a parte ingresse novamente com a mesma ação, sem que isso tenha qualquer critério de prazo no mês seguinte, se ela quiser. Tá? Isso é a relativização da coisa julgada material. Isso acontece, de maneira geral, em ações que envolvem guarda e alimentos. De maneira geral, isso acontece em ações que envolvem guarda e alimentos. Ou outras relações continuativas. Existe uma ação chamada ação de prestação de contas, que ela é uma ação que você pode exigir de pessoas que praticam atos de gestão. Então, se você é sócio de uma empresa e tem lá o administrador da empresa, você pode exigir do administrador que ele preste contas. E isso pode ser feito por uma ação. Você pediu para ele prestar conta judicialmente, ele prestou. Dali a um ano, ele continuou sendo o administrador da empresa. Você pede de novo. Tudo bem, porque é uma relação continuativa. Então, essa é a chave para eu entender se eu vou poder ingressar novamente com a ação ou não, mesmo tendo sido analisado o mérito, tendo sido analisado o pedido. Nós terminamos a fala da semana passada conversando sobre as espécies de coisa julgada. E eu apresentei para vossas senhorias 3 modalidades de coisa julgada. Nós temos a coisa julgada formal, imutabilidade da sentença dentro do processo, você está aí acompanhando, e esse material foi disponibilizado para você. Coisa julgada material é a imutabilidade dentro e fora do processo, e ela é fenômeno típico das sentenças definitivas, que é o nome que a gente dá para as sentenças de mérito. Tá? Aqui é uma questão de nomenclatura, né? Você vai ler em alguns livros que sentenças que julgam o processo pelo 485, elas podem ser chamadas de terminativas. E as que julgam pelo 487 podem ser chamadas de definitivas, né? Vamos anotar isso no chat, apesar disso estar no material, mas para deixar isso bem claro. Sentenças julgadas à luz do artigo 485 podem ser denominadas terminativas. Já sentenças julgadas à luz do artigo 487 podem ser denominadas definitivas. É uma questão de nomenclatura, tá? Então, dependendo de onde você ler, você tem aí uma certa riqueza de nomes que a doutrina acaba utilizando. Então, é isso para tentar te deixar minimamente confuso diante dessa situação.
E a terceira modalidade que nós vimos na semana passada foi a chamada decisão ou sentença soberanamente julgada. E aí eu te disse o seguinte, jovem, existe uma ação que se chama ação rescisória. Essa ação rescisória, ela serve para quebrar, rescindir, invalidar a coisa julgada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para eu não parecer assim, deixa eu ver se eu estou certo ou se eu estou errado, né? O, Antes que eu acabe me esquecendo. Às vezes eu me equivoco, né? Me equivoco. Acho que a pessoa já percebeu e saiu. Não tem nenhum Gabriel na sala de vocês, né? A pessoa acho que percebeu que eu tinha notado a presença dela e ela já se retirou voluntariamente, porque na última vez que ela entrou numa aula minha, eu mandei ela encontrar o diabo, com muito carinho, inclusive. Então, eu acho que essa pessoa não quis arriscar aparecer de novo, depois do que aconteceu na aula no oitavo semestre. E aí, a hora que eu vi Gabriel, porque exatamente a pessoa entrou com o mesmo nome, olha que pessoa que não é nem um pouco criativa e burra ainda por cima, porque eu uso o mesmo nome, nem para disfarçar. E aí eu vi o nome aqui, liberou o microfone e falei, parece que é um infeliz. Aí eu ia perguntar para vocês, tem algum Gabriel? Eu estou muito errado. Mas acho que ele se tocou e já saiu voluntariamente da sala. Foi atentar outro professor, né? Não teremos a diversão nesse momento em relação a esse pequeno infeliz que deve ter uma vida tão bosta que precisa fazer esse tipo de coisa. Vamos seguir. Coisa soberanamente julgada. Nós conversamos que existe um tipo de ação chamada de ação rescisória. E essa ação rescisória, ela tem o objetivo de rescindir, desfazer, desmontar a coisa julgada. Esse é o foco, esse é o objetivo da chamada ação rescisória. E ela, então, só existe se houver uma coisa julgada. Então, mesmo diante da coisa julgada formada, é possível que eu tenha ainda uma última chance de invalidar a decisão. A ação rescisória, ela é prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. E lá no artigo 966 do CPC, ele diz que será possível rescindir a decisão transitada em julgado, né, a coisa julgada, em algumas hipóteses. Então, as hipóteses de invalidar a sentença, mesmo transitada em julgado, ou o acórdão transitado em julgado, não importa a esfera, né, em que ele foi emitido, ou em que houve o trânsito em julgado, nós estamos diante de situações que são decisões problemáticas. Por exemplo, uma sentença proferida por um juiz impedido. Lembra das situações de impedimento e suspeição do juiz? Então, o juiz ele é irmão da parte. Não se sabia disso, porque não usam o mesmo sobrenome, é irmão só da parte de pai, enfim. Mas é irmão, tem algum contato, tem algum vínculo. Isso gera impedimento do juiz para julgar a causa. E aí se descobriu isso depois que houve trânsito em julgado. Isso é causa para a rescisão da decisão, para sua invalidação. Então, mesmo havendo coisa julgada material, dependendo da situação, e essa situação tem que estar prevista lá no 966, a parte poderá buscar a invalidação, a rescisão dessa decisão, a rescisão dessa coisa julgada. Tá? E isso é possível 2 anos, em regra, após a formação da coisa julgada. Então, o que é coisa soberanamente julgada? É a coisa julgada formada há mais tempo do que o prazo da rescisória. Porque depois desses 2 anos não tem mais o que fazer, é só sentar e chorar. Então, depois de se formar coisa julgada, eu tenho 2 anos para tentar achar ali algum problema para rescindir. Se eu não encontrar, passados 2 anos, se forma a chamada coisa soberanamente julgada. Porque daí aqui, realmente ela está consolidada, eu não vou ter o que fazer. Beleza? Professor, Oi, vamos lá. então tem um prazo de 2 anos. Ou é após 2 anos?
que pode entrar com ação rescisória? Até 2 anos. Até 2 anos. Ah, então tá. Entendi. E Obrigada. aí, depois desse prazo, vai se formar coisa soberanamente julgada. Entendeu, Mônica? Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, então, jovens? Vamos seguir. Nós terminamos a nossa conversa da semana passada por aqui, só retomando, porque realmente é algo que é bastante importante. Bom, eu tinha pulado aqui um ponto, mas é importante nós voltarmos aqui. Artigo 496 do CPC, que fala sobre reexame necessário. O que é essa situação chamada de reexame necessário? Nós temos algumas situações, e essas situações elas estão previstas no artigo 496, em que, proferida a sentença, o processo obrigatoriamente será enviado para o tribunal. Reexame necessário são hipóteses legais em que aquela discussão não será analisada somente em uma única instância. Nós teremos obrigatoriamente que enviar esse processo para uma outra instância. Obrigatoriamente. Então, essa situação em que, independente da vontade das partes, o processo tenha que ser enviado para a instância superior, se estava em primeiro grau, ele vai ter que ser remetido para o segundo grau, por exemplo. Nessas situações, a gente tem essa figura do reexame necessário. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Eu fiz um esqueminha, aí é um problema, né? Porque você faz o negócio e depois você não sabe onde você salvou o negócio. Então, é uma coisa incrível. Achei, tá na pasta de vocês, inclusive. Né? Lembra que eu comentei com vocês, que eu mostrei para vocês um organograma do Poder Judiciário, né? E aí eu falo, é sempre muito difícil encontrar um organograma do Poder Judiciário que não tenha erros. Então eu fiz um, né? Então eu acabei fazendo um que fosse aplicável para a nossa situação. Aprendi a fazer isso num site e aí, né, eu vou colocar aqui para que vocês consigam visualizar essa questão da estrutura do Poder Judiciário, porque isso é muito forte na questão recursal. Onde que o reexame necessário entra? A gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho um processo que tem uma sentença na Vara Civil de Apucarana, tá bom? Imagine que você ingressou com uma ação e teve uma sentença na Vara Civil de Apucarana. Se você não está satisfeito com essa sentença, ou se o réu não está satisfeito com essa sentença, vocês podem recorrer. E aí isso vai fazer com que o processo saia aqui do primeiro grau, que é a parte verdinha, né? Coloquei aqui primeira instância, e vá, sendo justiça estadual, para o Tribunal de Justiça. Tá? Por que eu coloquei aqui no mesmo quadradinho, juiz de direito e juiz eleitoral? Porque em primeira instância, em primeiro grau, o juiz eleitoral, a função de juiz eleitoral é exercida por um juiz de direito estadual. A gente não tem um juiz eleitoral exclusivo. São juízes do fórum mesmo que vão exercer a função de juiz eleitoral. Aí, na segunda instância, ele divide, que é o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Olha o Gabriel querendo voltar. Ai, que dozinha. Deixa ele lá esperando. Bom, vamos lá. E aí vamos continuar. Então, o recurso, ele sempre depende da vontade da parte. É o nosso objetivo de estudo falar sobre recursos. E o recurso, ele é voluntário. Existe voluntariedade na perspectiva recursal. Assim, jovens, se as partes não desejam recorrer, não haverá recurso. Por que que eu estou falando isso e batendo nessa tecla? Porque você vai encontrar uma pancada de livros chamando o reexame necessário de recurso de ofício. Porque o juiz, independente da vontade das partes, está mandando o processo para cima. Então, vamos voltar ao exemplo que eu dei. Você ingressou com uma ação contra o Augusto na
na vara civil de Apucarana. Você vence a ação. O Augusto não concorda, ele quer recorrer. Beleza, ele quis. Ah, o Augusto acha que não vale a pena recorrer, ficou quieto, então não vai ter recurso. Agora, você ingressa com uma ação e essa ação está entre as hipóteses previstas no artigo 496. Teve a sentença, o juiz enviará o seu processo para o tribunal. Ah, mas eu não pedi, não interessa. É determinação legal. O reexame necessário faz com que, obrigatoriamente, o processo suba, independentemente da vontade das partes. E é justamente a ausência da vontade das partes que retira a possibilidade de chamarmos isso de recurso. Então, reexame necessário, você vai chamar de reexame necessário. Você não vai chamar de recurso de ofício, porque isso não é um recurso, porque não tem voluntariedade. O juiz está obrigado a respeitar essa regra. Então, o processo foi julgado aqui em primeiro grau, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente ser enviado para o segundo grau. Ah, mas ninguém requereu, ninguém pleiteou, nada disso. Não importa. Haverá esse envio, haverá essa comunicação. Então, vamos voltar aqui para o material para ver as hipóteses de reexame necessário. Olha o que diz o caput do 496. Está sujeito a duplo grau de jurisdição. O que é duplo grau de jurisdição? É um princípio básico recursal. É a ideia de ser remetido para o Tribunal Superior. Ir para ser analisado por uma outra instância, dupla instância, né? Não produzindo efeito, senão depois de confirmado por tribunal a sentença, inciso 1, proferida contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. O que é isso? Então, eu ingressei com uma ação contra o município. Vamos pensar que você tem ali um problema com o município de Apucarana, e diante de uma obra que o município de Apucarana decidiu fazer, o trator da prefeitura foi dar uma ré, bateu numa árvore em frente à sua casa e a árvore caiu em cima da sua casa. E te gerou prejuízo e por conta disso você processa, ingressa com uma ação contra o município. Essa ação vai tramitar em Apucarana. Está tudo certo. O juiz, ao condenar Apucarana, essa sentença só vai produzir efeitos depois que o processo for enviado para Curitiba e o tribunal confirmar essa sentença. Essa é a figura do reexame necessário. Ah, mas ninguém recorre. Não importa, não precisa ninguém recorrer. Pelo fato de estar no 496, inciso 1, após ser sentenciado, o juiz vai enviar o processo para o tribunal. Porque essa reanálise ela é obrigatória. Lembra que a palavra necessário no direito dá para ser interpretada como obrigatória. Lembra do litisconsórcio, pluralidade de parte. Nós temos o litisconsórcio necessário. O que é litisconsórcio necessário? É o litisconsórcio obrigatório. Aquele sobre o qual eu não tenho escolha se haverá litisconsórcio ou não. Aqui é a mesma situação. Não faz parte da minha escolha, nem da escolha da prefeitura, se esse processo irá para o tribunal. Isso é uma determinação legal. Qual é o detalhe que eu preciso ter bem claro aqui? Note o inciso 1, proferido contra a União, Estados, Distrito Federal, municípios. Contra. Se, nesse processo julgado em Apucarana, o juiz julgar improcedente o seu pedido, ou seja, julgar a favor do município, esse processo não subirá obrigatoriamente. Vai ficar em Apucarana e vai transitar em julgado em Apucarana. Agora, você não concordando, pode recorrer. Aí o seu recurso leva o processo para Curitiba. Mas, do contrário, se a sentença desfavorecer, prejudicar o município, essa sentença obrigatoriamente tem que ser confirmada pelo tribunal. Enquanto o tribunal não se pronunciar sobre ela, a sentença não produz nenhum efeito. Ela só produz efeitos após confirmação do tribunal. Então, pessoal, de uma maneira de uma maneira técnica e completa, né? Como que nós podemos anotar essa figura do reexame necessário? Por que não está aparecendo o chat para mim agora? Apareceu. Reexame necessário. Trata-se
de condição suspensiva para a eficácia da sentença. Ou seja, ela só será válida após ser confirmada pelo tribunal. Ok? Está aí colocado para você sobre reexame necessário. Condição suspensiva para a eficácia, para a validade daquela decisão, a qual só produzirá os seus efeitos após devidamente confirmada pelo Tribunal Superior. Entenderam isso? Tudo bem, reexame necessário, então você não pode chamar reexame necessário de recurso de ofício, porque não é recurso, porque não tem voluntariedade, ninguém quis isso. É uma obrigação legal. Manda para mim aí mensagem, está tudo certo, você está entendendo. Ninguém me respondeu. Tá entendendo? Tá com dúvida, criatura? Fala aí. Tá tudo certo, professor. Muito obrigado, jovem Wellington. Isso mesmo. Vamos lá. Interaja. Já não estou vendo vocês. Vocês ficam tudo escondido com a câmera desligada. Que é o problema de estar em casa, que tudo vai saber do jeito que se encontra, né? Mas pelo menos mostra que está vivo. Fala alguma coisa. Então vamos lá. A próxima parte do nosso material, jovens, ele vai falar sobre alguns conceitos, o conceito de coisa julgada que é trazido dentro da própria legislação. Bom, vamos lá. O artigo 502 nos traz uma definição de coisa julgada material. A gente já conversou um pouquinho sobre isso e é importante nós pararmos para pensar um pouco também sobre essa situação. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, isso é aquilo que nós estamos trabalhando desde a semana passada, quando nós já apresentamos para vocês a ideia de coisa julgada. Depois, é importante darmos uma olhada no artigo 503, porque ele nos diz: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Vamos entender o que significa o artigo 503. O que é julgar total ou parcialmente o mérito? Isso tem a ver com a chamada procedência total ou procedência parcial. Então, o que é julgar procedente? Vamos anotar isso. Então, julgar procedente é julgar de acordo com o pedido. Então, julgar procedente é julgar de acordo com o pedido. Consequentemente, julgar improcedente é julgar de maneira contrária ao pedido. Procedência ou improcedência são terminologias próprias de quando o juiz analisa o mérito, de quando o juiz julga fazendo uso do artigo 487. Tá? Isso é a ideia da procedência e da improcedência. Bom, e aí? A procedência pode ser total ou parcial. A procedência pode ser total ou parcial. O que significa? Procedência total. Quando o juiz acolhe integralmente os pedidos formulados na inicial. Isso é procedência total. Quando o juiz decide a favor de tudo, concede tudo aquilo que a parte pediu. Isso é procedência total. E o que é procedência parcial? Quando o juiz concede
somente uma parte do pedido. Então, na situação da procedência parcial, a parte pediu uma coisa e o juiz não dá tudo. Então, ela pediu 10 mil reais, o juiz deu 7. Ou ela pediu dano moral, dano material, o juiz só deu dano material, não reconheceu o dano moral. Isso é julgar para parcialmente procedente, tá? Então, a procedência ela pode ser total ou parcial, dependendo da maneira como o juiz interpreta a situação e todos os elementos probatórios que foram colocados ali no processo. Então, tudo precisa ser analisado. Transitou em julgado, ou seja, formou coisa julgada, independentemente de ser procedência total ou parcial, isso vai ter força de lei. Então, isso, de alguma maneira, vai vincular as partes que estão ali envolvidas com a situação. Não fazem coisas julgadas, que é o artigo 504, né? O que não faz coisa julgada? Os motivos. Então, a parte quando o juiz coloca os motivos que justificam a sua decisão, isso não transita em julgado, e também a chamada verdade dos fatos estabelecidas como fundamento da sentença. Então, quando o juiz conta a historinha lá na sentença, dizendo o que ele considerou, né, como razão para gerar a sua decisão, isso não forma coisa julgada. O que forma coisa julgada é a parte dispositiva, é aquela decisão, a última parte da sentença, onde ele diz julgo procedente ou julgo improcedente. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. E aqui nós vamos reforçar, artigo 505. Inciso 1. Em si, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação. Aqui é a relativização da coisa julgada material. É a hipótese do 505, inciso 1. Aqui nós temos relativização da coisa julgada material, no inciso 1. Ok? Por quê? Estamos diante daquelas relações continuativas. Tendo mudança fática posterior à decisão, o juiz pode decidir de novo sobre aquilo, ainda que seja coisa julgada material. Inciso 2. Nos demais casos previstos em lei, exemplo, na coisa julgada formal. Então, a coisa julgada formal, ela permite que o juiz julgue novamente. Beleza? Então, aqui o 505 deixa isso bastante claro nessa tutela da coisa julgada. Bom, aqui nós repetimos coisas que nós já conversamos. Medida de natureza cautelar, relações de trato continuado, medidas cautelares, em regra, não vão produzir coisa julgada material. O que são medidas cautelares? São medidas emergenciais. Algumas tutelas é um tipo de tutela de urgência. Então, nas cautelares, nós não temos a formação da coisa julgada, que é aquela decisão emergencial que o juiz dá. A sentença depois terá, mas a cautelar não. Você vai estudar cautelar mais para frente. É assunto do 8º semestre de processo civil. Lá no 8º semestre você vai estudar cautelares. Tá? Esses tratos continuados que nós falamos. E também a ação civil pública ou ação popular, quando houver improcedência por falta ou insuficiência de provas. Aqui é muito importante. Isso aqui, jovem, é uma pegadinha lascada de questão de concurso. A sentença proferida na ação civil pública ou na ação popular, que são ações constitucionais, elas fazem coisa julgada material, sim, exceto se a sentença for de improcedência por insuficiência de provas. Se for improcedência por qualquer outro fundamento, vai formar coisa julgada material. Para não ter coisa julgada material formada, tem que ser uma improcedência por insuficiência de provas. Como o detalhe é muito específico, isso cai direto. Do tipo, a sentença da ação civil pública faz coisa julgada quando for nas hipóteses de improcedência, ainda que diante da insuficiência de provas. E normalmente a pessoa coloca improcedência, sim, faz coisa julgada. Mentira. Quando é por insuficiência de prova, nós não temos a formação
de coisa julgada. No mais, nós temos aqui mais alguns artigos que falam sobre coisa julgada, não vamos ficar lendo um por um. Ação rescisória, né? Instrumentos para o questionamento da ação rescisória. Nós temos o primeiro caso, se eu tenho coisa julgada, a ação rescisória. No segundo caso, eu tenho a impugnação ao cumprimento de sentença. E eu tenho, numa terceira situação, questões excepcionais, como uma querela nulitatis, que é uma ação de impugnação autônoma que a gente vai ver também esse semestre. Faltam 2 minutos, vamos encerrar e a gente já volta com a segunda parte da aula. Já voltamos. Até daqui a pouco.